Bom pessoal, estou de volta para trazer mais análises para vocês, como eu sempre trago aqui no canal. Hoje a gente vai falar de Bitcoin, hoje a gente vai falar de mercado tradicional, a gente vai ver o que está acontecendo com o Bitcoin, que está subindo aí mais de 10%. A gente vai ver se é só um voo de galinha para voltar caindo lá na frente, ou se essa alta vai continuar aí para as próximas semanas, tá? Lembrando que hoje é quinta-feira, amanhã é sexta, tem fechamento de mercado tradicional e a gente precisa acompanhar também os fechamentos, como que pode ser o fechamento do mercado tradicional, e a gente vai ter um esboço ali do que pode acontecer pro fechamento do Bitcoin, fechamento semanal do Bitcoin, que acontece no domingo às 9 horas da noite, no qual vai dar um esboço pra gente de como vai ser a semana seguinte. Então é muito importante a gente acompanhar o semanal também, tá bom? E para você que está chegando aqui agora no meu canal, seja bem-vindo. Meu nome é Luiz Santana, sou investidor e trader há mais de 6 anos e nesse canal trago análise diária do Bitcoin e do mercado financeiro como um todo, tá? Então, se você não está inscrito no canal, já se inscreve aí para que você receba diariamente essas análises e as melhores oportunidades também do mercado cripto que eu venho sempre trazendo aqui no canal para vocês, tá? E vou deixar embaixo o link para o grupo do Telegram, um grupo aberto, grátis, onde você pode estar batendo um papo com a galera, sugerindo vídeo para o canal e até mesmo estar conversando comigo lá no grupo aberto do Telegram, tá? Então, entra lá no grupo e eu vou deixar o link aí na descrição, tá bom? Então vamos lá, vamos para a nossa análise diária. Hoje a gente está vendo o Bitcoin subindo mais de 11%, como eu tinha dito. Só que a gente precisa entender o que está acontecendo aqui com essa alta, o que fez o Bitcoin subir tanto, tá? Para quem não sabe, hoje a gente teve divulgação de CPI, como eu tinha dito no vídeo de ontem, tá? E o CPI que saiu hoje, que é o índice de preço para o consumidor lá nos Estados Unidos, saiu abaixo do esperado, tá? Era esperado que o índice de preço para o consumidor viesse a 0,6 e veio a 0,4 para o mês de outubro, tá? Então, a gente tem o anualizado a 7,7, como a gente pode ver aqui nesse gráfico, e mostra pra gente que a gente tem a inflação dos Estados Unidos recuando, que é muito bom para a economia americana e é muito bom também ali para o aumento de taxa de juros, no qual vai fazer com que o Fed reveja o aumento mais agressivo de taxa de juros, tá? Como prometido pelo Fed, a gente teria até o final do ano mais 2 aumentos de 0,5%, o mês passado veio a 75 e teria mais 2 de 0,5%, mês de novembro 0,5%, mês de dezembro 0,5%. Então, se a gente tivesse aumento em apenas 0,5%, a gente pode ter o mercado reagindo de forma positiva a isso, tá? Porque geralmente quando a gente tem um aumento de 0,75 ou acima do esperado, que seria 0,5%, a gente vê o mercado reagindo de forma negativa, porque a gente tem um aumento muito elevado, trazendo ali risco para a recessão e trazendo toda aquela história de recessão para a economia americana. Então, quando a gente tem o Fed elevando e demonstrando que vai aliviar um pouco nas taxas de juros, a gente tem o mercado reagindo de forma positiva. Então, a gente tem essa valorização por conta do recuo da inflação e a gente pode ter mais valorização com o Fed elevando a 0,5% e demonstrando que vai passar a recuar, pisar no freio com o aumento de taxa de juros, tá? Então é sempre muito importante a gente estar acompanhando esses dados e estar interpretando também esses dados e o que pode acontecer para a economia americana, tá? Não estou dizendo que o pior já passou, porque isso é falando de mercado tradicional, mercado norte-americano, falando de ação. Só que pro mercado cripto a gente tem um novo cenário, tá? A gente tem mais um cenário adverso ao mercado tradicional, que é o cenário que fez o mercado cripto cair tanto nos últimos 2, 3 dias, tá? Então, a gente ainda tem toda aquela história de FTX ainda, tem algumas coisas saindo sobre a Solana. Depois vou dar uma estudada, ver o que está acontecendo com a Solana e trazer aqui para vocês, trazer os riscos nos quais pode impactar no mercado cripto. Então, vou dar uma estudada primeiro, depois eu vou fazer um vídeo completo sobre o que está acontecendo com a Solana e o que pode impactar aqui no mercado cripto, tá? Então, a gente precisa ter um pouco mais de cautela, não entrar em euforia, por mais que o mercado está subindo 11% e altcoin subindo 30%, 25%, porque a gente ainda tem essa adversidade acontecendo, tá? A gente não pode esquecer do que está acontecendo e das informações negativas que está rolando por trás, só porque o mercado subiu 11% no dia, 10% no dia. A gente não pode esquecer das informações negativas também, tá? Então, para mercado tradicional, a gente tem possibilidade de mais alta até o final do mês, porque a gente vai ter um aumento de 0,5% pelo Fed, se o Fed seguir o prometido, e provavelmente vai seguir, porque a gente tem recuo de inflação,
Então a gente tem possibilidade de mais valorização aqui para os índices tradicionais norte-americanos, como S&P 500, Nasdaq e Dow Jones. Dow Jones já rompendo no semanal a banda superior desse canal, a gente tem Nasdaq tentando buscar, eu acredito que até o final do mês Nasdaq busca essa região aqui de 12.300, S&P a mesma coisa, tá? S&P está mais perto que Nasdaq, eu acredito que S&P vai chegar até essa região aqui com possibilidade de rompimento até o final desse mês, início do próximo, tá? Quando a gente vai observar o dólar, a gente tem o dólar seguindo a nossa curva parabólica, é o que ninguém tá falando ainda sobre o dólar. O que eu vejo muita gente falar é quando o dólar tá caindo, olha, o dólar tá caindo, o dólar tá subindo, o dólar tá subindo, mas ninguém fala o que tá acontecendo ou o que pode acontecer pro dólar, e isso é algo que eu tô trazendo diariamente aqui no canal para vocês, tá? Observe que o dólar, ele vem seguindo exatamente a curva parabólica que eu mostrei para vocês e que ninguém observou, ninguém tá falando ainda sobre essa curva parabólica, e ele vem seguindo aqui até mesmo esse nível de resistência que eu tinha passado para vocês desde 12 de outubro. Eu venho passando para vocês sobre essa possibilidade de formação de resistência no qual o dólar ia formar topos mais baixos para formar também fundos mais baixos e vir caindo, tá? Porque a gente teve o rompimento aqui no dia 24 de outubro dessa região aqui, dessa curva parabólica. Então a gente teria essa possibilidade de queda e uma queda mais elevada em curva parabólica também, tá bom? A gente tem título recuando 6%, que é muito bom. No semanal a gente tem fundo para título aqui nessa região de 3,24%, tá? E vai ser mais acentuado se o Fed demonstrar que vai recuar no aumento de taxa de juros. Então a gente tem possibilidade de quedas consecutivas, de semanas consecutivas em queda aqui para os títulos dos Estados Unidos, se o Fed demonstrar recuo no aumento de taxa de juros. Porém, o que pode acontecer é o Fed elevar a 0,75 esse mês, mais 0,75 próximo mês e não demonstrar que vai recuar. Sendo assim, a gente não vai ter queda para título, a gente vai ter valorização para título e queda para mercado de alto risco. Então, o que a gente precisa observar é se o Fed de fato vai recuar no aumento de taxa de juros e se ele vai seguir o planejado, que seria mais um aumento de 0,5% esse mês e mais 0,5% no mês de dezembro, tá? Então a gente precisa acompanhar isso também, tá? Quando a gente vai observar o Bitcoin, como eu tinha dito, a gente tem um cenário adverso pro mercado cripto. Então toda aquela indecisão que a gente tinha para o mercado tradicional, a gente pode ver acontecendo agora no mercado cripto, porque a gente tem a diversidade FTX, a gente tem agora a diversidade Solana, tá? Então a gente precisa ficar atento a tudo isso, porque por mais que o Bitcoin suba e estruture acima dos 19 mil, é o que a gente precisa nesse momento, do Bitcoin subindo e estruturando acima dos 19 mil, por mais que o Bitcoin venha a fazer isso, não vai ser uma valorização para ele voltar a subir e voltar aqui para 30 mil, 40 mil, 50 mil, tá? Ele não vai subir acima dos 19 mil para dar continuidade. Ele vai subir para cima dos 19 mil, se ele subir para cima dos 19 mil, para lateralizar. Então, por mais que a gente tenha uma valorização e uma estruturação acima dos 19 mil, ele vai subir para lateralizar até final de dezembro, início de janeiro, tá? Ou até mesmo fevereiro. A gente vai ter lateralização nessa região até no máximo fevereiro, tá? Então muita cautela. Não acredite que o Bitcoin vai passar a subir até os 19 mil para voltar a subir e chegar a 30, 40 mil. Se você vê algumas pessoas falando aí no YouTube sobre valorização infinita, sobre Bitcoin a 100 mil, muita cautela, tá? Porque a gente não tem cenário para isso ainda, tá? A gente pode sim ver o Bitcoin voltando a subir, mas subir para lateralizar, tá? Porém, se o Bitcoin não tiver força suficiente para subir até 19 mil e ficar abaixo da região de 18 mil, no que a gente vai acompanhar no fechamento dessa semana, se ele fechar essa semana abaixo dessa região, a gente pode ver o Bitcoin lateralizar abaixo dos 18 mil, porque ele vai demonstrar aqui que não teve força suficiente para dar continuidade nessa alta e ele vai ficar nessa região, e essa vai ser a próxima região de lateralização para o Bitcoin, tá? Então a gente pode ver o Bitcoin de novo em 16 mil, de novo em 15 mil,
ou até mesmo com possibilidade de rompimento, dependendo do que acontecer ali entre FTX e Solana, ou se surgir uma outra adversidade e o Bitcoin voltar aqui para casa dos 12 mil, o que eu não tiro de cogitação, tá? Então, o que a gente precisa ver nesse momento é o Bitcoin acima dos 19 mil, para que a gente veja uma lateralização acima dessa região e mostre aqui pra gente que isso foi um bear trap, uma armadilha, apenas pânico, tá? Da galera, e o nível de suporte dele é o nível de 19 mil, continua sendo 19 mil. Então, pro Bitcoin subir e lateralizar, a gente precisa do Bitcoin acima de 19 mil. Ele não teve força no semanal para fechar acima dos 19 mil. Esse vai ser o próximo nível de resistência para o Bitcoin e o Bitcoin vai lateralizar abaixo dessa região. Então, o que dá para a gente fazer aqui? Bitcoin no semanal fechou abaixo de 18 mil, a gente consegue pegar short porque vai ficar favorável aqui pra gente, tá? A gente tem aqui um stop de 5, 6% para take de 9 e 10, tá? Dá pra gente pegar esses shorts e long mediante essas lateralizações, tá? E se o Bitcoin estruturar acima dos 19 mil, vai ser mais interessante ainda, porque ele vai caracterizar como um bear trap e a força compradora vai ser maior e a gente pode ter uma valorização aqui até os 22 mil, 21.500, tá? Então, ele pode voltar a subir e o nosso stop fica bem mais interessante, porque vai estar em 4%, 3% de stop para um take ali de 12, 15%, tá? Só que é como eu falei para você, ele não vai voltar a subir para dar continuidade e voltar para 25, 30, 40, 50 mil. Ele vai voltar a subir para lateralizar acima dessa região. Então a gente vai ter o Bitcoin subindo, depois devolvendo de novo. Então não entre em euforia agora, saia comprando tudo em altcoin, tudo em Bitcoin. Tenha um pouco mais de cautela, se você for se expor, vai se expondo aos poucos, tá? Porque a gente ainda tem a possibilidade dele lateralizar abaixo dos 18 mil, com possibilidade de rompimento de 15, 16 e caindo aqui para os 12, tá? Então, muita cautela nesse momento e é isso que eu tô de olho, tá? Estruturou acima dos 19, eu vou fazer alguns longs até 21, 22 mil. Se ele não conseguiu romper, ficou aqui abaixo, aí eu vou pegar alguns shorts até entre 16 a 18 mil, porque ele demonstrou para mim que ele não teve força suficiente para romper e dar continuidade aqui nos 19, tá? Então eu vou passar a ficar de olho nessa região aí. E eu tô de olho também na dominância do Bitcoin, porque a dominância do Bitcoin mostra pra gente no que tá mais interessante a gente tá comprando, se é Bitcoin ou se é altcoin, tá? Eu vejo que nesse momento a dominância do Bitcoin pode recuar um pouco mais, tá? Então as altcoins podem subir bem mais que o próprio Bitcoin nos próximos dias, só que ele está bem próximo de fundo. A dominância do Bitcoin chegando em fundo e passando a subir lá na frente, como foi esse dia aqui, o dia 9 de setembro, o Bitcoin pode passar a subir bem mais que a maioria das altcoins. Então a gente precisa ficar de olho nisso daqui também, principalmente para a gente que vai pegar trade, tá? E se a gente for fazer compra, a dominância chegando aqui em 39, 39,5%, a gente passa a se expor mais em Bitcoin do que nas próprias altcoins, tá bom? Enfim, esse era o panorama de hoje, era isso que eu queria trazer para vocês, tá? E é isso que eu estou esperando acontecer para que eu possa estar fazendo algumas operações em mercado futuro, tá bom? Enfim, vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo, fui!